Oi, 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 tudo bom? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Mania de Ser Feliz. E hoje o nosso tema é um tema que topa o terror aí na galerinha, com certeza. A gente vai falar de ciúme. Pois é, gente. Quem nunca teve ciúme? Eu acho que não existe nenhum ser humano que nunca tenha sentido ciúme, não é verdade? Ciúme, gente, eu acho que de uma certa forma o ciúme ele pode ser normal. Eu acho que todo mundo tem, todo mundo sente. E acho que deriva do pressuposto de que quando a gente ama uma pessoa, quando a gente tem apreço por essa pessoa, né? A gente tem um certo cuidado por essa pessoa, a gente pode sim sentir o ciúme. Eu acho que é mais que normal, não tem nenhum problema, a princípio. E eu acho que o ciúme, ele também tem o seu lado bom. Pois é. Você imagina você perceber que seu marido tem aquele ciúminho de você? Gente, isso com certeza vai dar aí um upgrade aí na sua autoestima. Isso com certeza é muito bom. Mas a gente precisa estar atento quando esse ciúme dito normal ele começa a ter um desdobramento, sabe? E ele começa a trilhar um caminho aí não muito legal, né? O ciúme excessivo, tô falando do ciúme excessivo, né? Quando você percebe que você se sente preso, quando você percebe que você se sente controlado, que o seu parceiro, ele simplesmente percebe e acredita nisso, né? Ele não só percebe, mas ele acredita piamente nisso, que você é propriedade dele. Então, eu acho que de uma certa forma isso traz uma sobrecarga para você, né? Que tá aí recebendo todo esse processo aí de ciúme. E assim, o ciúme, gente, não é nocivo apenas para a pessoa que está recebendo o ciúme, mas para a pessoa também que está ativa ali no ciúme. Gente, deve ser muito horrível. Deve ser. Eu tô dizendo para você porque eu tô falando de um assunto que eu tenho propriedade para falar, porque no início do meu casamento eu era extremamente ciumenta. E eu realmente eu não tinha paz. Eu não a minha cabeça ela funcionava de uma forma 24 horas por dia, era uma tormenta na minha vida. Então, assim, acho que a pessoa que está ativa, ela sofre muito mais do que a pessoa que está recebendo o ciúme. A pessoa fica cheia de caraminhola na cabeça, e assim, surgem vários prejuízos em um monte de setores na vida da pessoa. Por exemplo, eu, quando estava lá no meu trabalho, eu não conseguia produzir de forma satisfatória no meu trabalho, porque eu estava sempre pensando, o que o Ivan está fazendo? Será que ele está na academia agora? Será que ele está olhando para alguém? O que ele deve estar falando no telefone? Então eu não conseguia produzir no meu trabalho, né? Eu estava sempre com meus pensamentos voltados para o meu marido, né? Querendo saber o que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo. Então, isso com certeza é um fator que vai aí atrapalhar. Eu falei vários setores da sua vida, tanto no seu trabalho quanto na sua vida familiar. Acho que todo o seu meio relacional ele vai ser aí, de uma certa forma, atacado por conta desse ciúme exagerado, que não é o ciúme normal, mas é um ciúme aí que está tendo um desdobramento para que, se a gente não tomar cuidado, pode sim virar um ciúme aí patológico. Como eu falei, né? Quem ama, obviamente, não quer perder a pessoa que ama, né? A gente tem cuidado com aquela pessoa, a gente tem amor para aquela pessoa, a gente tem um ciúme normal, recapitulando, mas tem que ter muito cuidado para esse desdobramento não derivar em um ciúme patológico, em um ciúme onde você não tem mais vida própria, mas você vive a vida do outro. Isso é muito complicado. E assim, gente, o ciúme tem a ver com o quê? Vamos pensar sobre isso, vamos raciocinar, ponderar sobre isso. O ciúme tem a ver com o quê? O ciúme tem a ver com o outro, né? Um exemplo, eu sou ciumenta. O ciúme tem a ver com meu marido? Não, gente. O ciúme está inteiramente ligado à minha pessoa. O ciúme está diretamente ligado ao que eu penso de mim.
O ciúme tem a ver com a gente, com o nível de insegurança que eu tenho nesse momento, com o nível de amor próprio, com a minha autoestima, sabe? Eu preciso, de uma certa forma, estar linear comigo mesma. Entendeu? Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, isso, de uma certa forma, bem diretiva, isso vai refletir no nosso meio relacional. Então não tem como fugir disso. Se o ciúme é exacerbado, você precisa olhar um pouco para dentro de você, conversar consigo mesmo, ponderar algumas coisas, alguns pensamentos, porque tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com a pessoa, nosso eu, com o nosso self, de como a gente está se amando. Será que a gente está se gostando de fato? Será que a gente está se respeitando de fato? Sabe? Uma dica aí, converse com você mesma. Faça um balanço. O que tá bacana? O que não tá? Quais estão sendo as minhas escolhas nesse momento? Será que eu tô feliz? Será que o meu grau de insatisfação eu tô projetando no outro? Se eu tô infeliz, insatisfeita, eu sempre coloco a culpa no outro, nunca a culpa é minha. Mas se eu tô feliz ou não, isso vai depender das minhas escolhas. Isso não precisa e não deve ser remetido ao outro, mas a responsabilização precisa ser minha, de como eu estou, quais estão sendo as minhas escolhas. Eu preciso saber realmente se eu estou bem comigo mesma. E se eu estou bem comigo mesma, eu nunca vou me ater a um relacionamento destrutivo. Eu nunca vou dar margem para o ciúme exacerbado. Eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E eu vou pontuar algumas coisas aqui que eu acho bem interessantes para a gente pensar. Você quer de fato se ver livre desse ciúme exagerado, gente? Porque isso é uma prisão, né? Isso é uma prisão, é um sentimento horrível. Você não tem paz. Então, eu vou aqui pontuar algumas coisas que eu acho muito interessante para você se ver livre de vez desse ciúme e viver um relacionamento saudável. A proposta é essa, viver um relacionamento saudável. Então, essa é a primeira coisa que você deve fazer. Eu tô te falando isso porque eu fiz assim. E eu consegui me livrar desse ciúme exagerado. Como eu já falei, eu quase estraguei meu casamento no início por conta dessas bobeiras, sabe? E eu quero compartilhar isso com você. Então, acho que a primeira coisa que você deve fazer é você se entender, comunicar para você mesma que você tem ciúme. Porque quando a gente tem essa autoaceitação, gente, fica muito mais claro para você mesmo e muito mais fácil você se tornar livre daquela situação. Então, a primeira coisa é a autoaceitação. Eu tenho ciúme, eu tenho que assumir que eu tenho ciúme, eu tenho que assumir que eu tenho que desmistificar todos esses pensamentos negativos na minha mente, sabe? Eu preciso ponderar se realmente eu tenho razão naquilo ou não, sabe? Pega um fato, de repente, isolado, um episódio, uma briga que você teve com seu marido, com seu namorado, não sei, e você pondera, para e pensa, será que isso realmente tem verdade nisso que eu tô pontuando para ele? Ou é coisa da minha cabeça? Então pensa, pondera, pensa de novo, antes de você tomar uma atitude de ser agressiva, de tomar satisfação. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Então, aceitação, autoaceitação. Eu sou ciumenta e eu preciso de ajuda. Eu preciso ponderar aquilo que eu tenho visto, eu preciso pensar primeiramente, antes de falar, antes de abordá-lo, eu preciso fazer isso. Então, a primeira coisa é essa autoaceitação. Outra coisa que a gente tem que fazer, que eu acho muito importante, a gente precisa ser o máximo genuíno, a gente precisa ser congruente com o outro, Eu acho que a gente precisa comunicar ao outro o que está sentindo, que eu acho que isso que é importante na relação, essa confiança no outro. Chegar e falar, olha só, eu preciso de ajuda, eu tô muito ciumenta, não sei,
E eu preciso que você me entenda, eu quero contar para você o que eu sinto, de como eu sinto, de que maneira eu percebo isso. E sabe, sem acusar, gente, sem acusar, sem apontar dedo, sabe? Mas pontuar realmente o que tá me magoando, o que me deixa triste. Aí vocês dois vão entrar no consenso e eu acho que assim, tem como propor, gente, propor. Não criticar, não ter aquela coisa do apontamento, mas propor uma resolução desse problema junto com o cônjuge. É vergonhoso você chegar para o seu marido ou seu namorado e falar: eu tô com ciúme de você, eu preciso de ajuda, eu preciso desmistificar isso na minha mente, eu preciso que você me ajude. Eu acho que relacionamento, gente, é uma parceria, né? Um ajuda o outro. Então eu acho que isso não é vergonha, não. Isso não é uma questão de você estar se rebaixando, dizendo que o outro tem ciúme dele. Eu acho que não é por aí. Eu acho que, como eu já falei, o relacionamento tem que ser uma parceria de ajuda mútua. Eu acho isso muito importante. Então a primeira coisa é você fazer essa autoaceitação. A segunda coisa é você comunicar para o outro o que sente. E assim, uma coisa muito importante, gente. Eu acho uma coisa que vai dar um salto assim maravilhoso. Você melhorar a sua autoestima. Eu já falei, o ciúme exacerbado tem a ver com a nossa autoestima. Então, como que eu faço para alcançar esse melhoramento aí na minha autoestima, né? Eu preciso entender como eu estou comigo mesmo, como eu falei. Eu preciso entender como é que eu estou com o meu corpo, qual a identificação que eu tenho com o meu próprio corpo. Eu preciso entender como é que eu estou no meu trabalho. Eu preciso entender se eu estou feliz com a vida que eu escolhi. Precisa ter um movimento de mudança. Será que está tendo realmente um movimento de mudança? Porque às vezes a gente quer mudar, mas a gente não faz nada para mudar. Então precisa ter esse querer, esse movimento de mudança, né? Como eu já falei atrás, a gente tem essa facilidade de projetar no outro a nossa infelicidade. Tá? Então a gente precisa, de certa forma, separar o que é meu e separar o que é do outro. Eu estou infeliz pelas minhas escolhas, a culpa não é do outro. Na verdade, a gente tem a nossa individualidade. A gente tem que pensar sobre isso para a gente chegar aí e ter um relacionamento promissor. E a gente precisa entender que nós somos organismos diferentes. Nós somos pessoas diferenciadas. A gente precisa, de certa forma, aprender a respeitar a individualidade do outro. Aceitar as diferenças do outro. Gente, ninguém é igual a ninguém. Esse é o nosso erro, às vezes. A gente entra num relacionamento achando que o outro tem que ser exatamente igual a mim. Mas isso não vai acontecer nunca. É aí que a gente se frustra. Somos organismos diferentes. E a gente precisa respeitar as diferenças do outro. A gente precisa respeitar a individualidade do outro para que a gente tenha uma boa convivência. Por exemplo, meu marido adora jogar vôlei. Imagina se eu fico prendendo ele. Vai dar certo, ele tem a individualidade dele. Ele adora jogar vôlei, sabe? Então, eu tenho também aquilo que eu gosto de fazer, né? Então, ele de uma certa forma me respeita e eu respeito. Então, isso é respeitar a individualidade do outro. Ele adora tocar teclado, ele adora tocar saxofone. E a gente vai se respeitando mutuamente para que a gente possa ter um relacionamento saudável, um relacionamento promissor. Porque eu acho assim, que se a gente realmente ama o outro, a gente quer ver aquela pessoa feliz. A gente não quer ver aquela pessoa feliz. E um homem feliz do seu lado é a melhor coisa que tem. Então, eu acho que a proposta é essa, né? A gente respeitar o outro e ser o mais verdadeiro, o mais congruente possível. Eu acho que a gente vai conseguir aí se ver livre desse ciúme exacerbado, se porventura esse é o seu caso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, para que você venha ter um relacionamento saudável, ter um relacionamento promissor. Esse é o desejo do meu coração, assim como eu tenho. Como eu já te falei, eu também já passei por isso no início, não foi fácil. Foi muito difícil, mas quando eu consegui olhar para mim, olhar para dentro de mim
e começar a gostar mais de mim, e comecei a desmistificar todos esses pensamentos ruins, eu comecei a melhorar, e hoje em dia a gente não tem problema com relação a ciúme, não. Claro, como eu falei no início, o relacionamento precisa ter um pouquinho de ciúme normal, isso é um temperinho, né? Isso a gente tem. Mas aquela coisa hostil, nociva, isso não tem mais, ok? Um beijo pra você, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, dê um joinha aí embaixo. Se você quiser colocar no comentário, né, de repente alguma pergunta que você queira fazer, alguma dúvida que tenha ficado desse vídeo, ok, pode escrever aí que eu vou responder, ok? Um beijo, se você não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal Maneira de Ser Feliz. Até o próximo vídeo, fique com Deus.